Para cumprir as principais promessas de campanha de Lula, a equipe de transição precisa garantir pelo menos 119 bilhões de reais. Começa julgamento da ex-deputada Flor Delis, acusada de ser a mandante da morte do próprio marido. Depois de 3 altas seguidas, número de brasileiros endividados caiu em outubro. Índice de desempenho da indústria ficou acima da média histórica no terceiro trimestre do ano. Número de brasileiros que viviam na extrema pobreza caiu ao menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato irão renovar todos os deputados da Câmara e Senado e definir futuro de Biden e Trump. Começou a COP27, uma das principais reuniões multilaterais do mundo, no Egito, para trazer soluções aos danos causados ao meio ambiente. Depois de muita expectativa, Tite anuncia a lista final de jogadores para a Copa do Mundo e alguns nomes surpreendem. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou nesta segunda-feira o julgamento da ex-deputada federal Flor Delis e de mais 4 réus envolvidos na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Flor Delis chegou ao Fórum de Niterói, no Rio de Janeiro, por volta das 8 horas da manhã. Durante a sessão, a ex-deputada chorava muito, principalmente quando viu seus parentes acompanhando o julgamento. Além da ex-parlamentar, serão julgados sua filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane dos Santos e os filhos afetivos André Luiz e Marzi Teixeira. Por conta da quantidade de réus envolvidos na ação, a sessão deve durar mais de um dia. Além disso, as partes ainda convocaram 30 testemunhas e, em casos como esse, todos devem ser ouvidos. A defesa de Flor Delis afirmou esperar que os jurados julguem sem qualquer preconceito, com base exclusivamente nas provas do processo. Segundo os advogados, será apresentado o que aconteceu de fato, as verdadeiras situações e não aquilo que a acusação trouxe de maneira falaciosa nos decorreres desses anos. Flor Delis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recursos que impossibilitou a defesa da vítima. A ex-deputada também está sendo acusada de tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O pastor Anderson do Carmo foi executado a tiros na residência da família, no bairro de Pindotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no dia 16 de junho de 2019. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que para o Auxílio Brasil continuar a ser pago no valor de R$ 600 em 2023, é necessário que o Congresso Nacional aprove uma proposta de emenda à Constituição, liberando os recursos. O ministro da Casa Civil criticou a proposta de editar uma medida provisória para viabilizar os recursos. No entendimento dele, a liberação de recursos extras sem uma PEC só se justificaria em situação de urgência e imprevisibilidade, o que não é o caso do Auxílio Brasil, que é uma despesa já prevista no orçamento. Na mensagem, Ciro Nogueira também reclama que, caso o Tribunal de Contas da União seja acionado para avaliar se a abertura de crédito extraordinário pode ser feito pelo governo de Lula e aprove tal medida, a Corte de Contas estaria ferindo a Constituição e tornando o Poder Legislativo um órgão acessório ao TCU. Para cumprir as principais promessas de campanha de Lula e incluir programas na área da saúde e da educação que ficaria de fora da previsão orçamentária para 2023, a equipe de transição precisa garantir uma licença para gastos de pelo menos 119 bilhões de reais. No cálculo entram a correção do salário mínimo, abatimentos no imposto de renda e recursos para os programas Farmácia Popular e Auxílio Merenda,
além do Auxílio Brasil de R$ 600, que na gestão de Lula deve contar com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. No planejamento do novo governo, além das promessas de campanha e previsão para bancar programas já existentes, o orçamento precisará ser reajustado para garantir que obras e serviços não sejam interrompidos. A ideia, por enquanto, é aprovar uma PEC com os recursos extras intitulada PEC da Transição. Os articuladores não sugerem, por enquanto, cobrir todo o rombo orçamentário, mas pedir uma licença para gastar o valor que pode chegar a R$ 200 bilhões. O trabalho da equipe de transição continua. Nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o coordenador do grupo para definir a agenda de atuação. Já estão prontos os gabinetes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. No Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, segue a montagem de escritórios. Segundo a Casa Civil da Presidência da República, serão 15 gabinetes, 4 salas de reunião, uma sala de coworking para 39 pessoas e 91 computadores, instalados com serviço de telefonia e impressoras, para o trabalho da equipe de transição. Esse grupo, conforme prevê a lei, é responsável por fazer a passagem de informações da equipe do atual presidente para o presidente eleito, a fim de dar continuidade às ações do governo federal com toda a transparência. Nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva definiu a agenda e os detalhes dos próximos passos da transição. Em São Paulo, ele se reuniu com o coordenador do grupo, Geraldo Alckmin, e outros integrantes do comitê, como Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e Wellington Dias. A expectativa é que na terça-feira a equipe de transição apresente ao Congresso Nacional uma minuta do texto da PEC emergencial da transição, que vai listar gastos e investimentos prioritários para o governo a partir do ano que vem. O objetivo é elencar gastos que poderão ultrapassar o teto. A explicação é que o texto do orçamento para 2023, elaborado pela equipe de Bolsonaro, não prevê gastos básicos, nem o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. Lula pretende incluir, além da parcela de R$ 600 para o benefício, um complemento de R$ 150 por criança menor de 6 anos, o que deve gerar um impacto de R$ 70 bilhões. Além disso, a PEC da transição deve prever o reajuste real do salário mínimo de cerca de 1,3%. A PEC deve ser votada ainda este ano até o dia 15 de dezembro, antes da diplomação de Lula. O presidente eleito Lula e seu vice Geraldo Alckmin adiaram para a próxima quarta-feira a definição sobre a forma e o tamanho da licença para gastar. A previsão é de que Alckmin, coordenador da transição pelo governo eleito, se reúna com o presidente da Comissão Mista de Orçamento na Câmara, Celso Sabino, do União Brasil do Pará, e com o relator geral do Orçamento no Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para debater a PEC da transição. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou para o dia 2 de dezembro o fim dos trabalhos da Comissão Especial para buscar uma conciliação entre a União e os estados sobre a alíquota do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidentes sobre os combustíveis. O prazo para a discussão do assunto pelo comitê, que terminaria na última sexta-feira, foi prorrogado a pedido da Advocacia Geral da União, que alegou o compromisso com o aprofundamento dos esforços para a construção de uma solução. Segundo o ministro, a última ata da reunião da comissão aponta que os membros indicados pelos entes federativos estaduais e distrital apresentaram proposta de acordo com a expressa aprovação dos representantes dos municípios. O grupo tem como tarefas principais discutir os vetos presidenciais do projeto de lei, que limita em até 18% o ICMS cobrado sobre os combustíveis e verificar possíveis divergências quanto aos impactos fiscais orçamentários da mudança nas regras. A comissão é composta por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Gilmar Mendes é relator de 2 ações sobre o tema no STF,
Em uma delas, o governo federal acionou o Supremo para que fosse declarada a inconstitucionalidade de leis complementares dos estados e do Distrito Federal, que fixaram alíquotas do ICMS. A partir de agora, o IBGE poderá requisitar até força policial quando os recenseadores forem barrados em condomínios. Esta tem sido apenas uma das dificuldades enfrentadas. A previsão inicial era de terminar dia 31 de outubro, mas até a data foram recenseadas 1.591.000 pessoas em 557 mil municípios. No geral, são 48,8% de homens e 51,2% de mulheres até agora. O número corresponde a apenas 56% da população de Mato Grosso do Sul. O coordenador operacional do censo de Mato Grosso do Sul explica o motivo do atraso. Justamente porque a gente tem um número muito baixo de recenseadores. Em todo o Mato Grosso do Sul, a gente nunca passou de 60% da carga de recenseadores que a gente originalmente deveria ter. Então hoje a gente trabalha com 1.490 recenseadores de um total de 2.524. E essa falta de recenseadores, obviamente, faz com que a gente tenha que postergar a coleta durante todo o mês de novembro. Para isso, já foi aberto mais um edital para contratação. São 3 municípios que têm vagas, são 2 Irmãos do Buriti e Bodoquena, são vagas para recenseador. E para o agente censitário administrativo de informática são 3 vagas em Campo Grande. Nesse caso é um cargo mensalista, né? São colegas que trabalham com salário fixo, diferentemente do recenseador, que trabalha por produção. E qualquer pessoa que esteja interessada, basta entrar em contato pelo telefone 3320-4200, que a gente vai instruir como fazer a inscrição. Vale lembrar que 88% das pessoas responderam ao questionário básico. São apenas 6 minutos. Já 11% responderam ao completo. No caso, apenas 16 minutos. Ou seja, é rápido e se contribui para que se tenha os dados estatísticos. Há quem se recusa a responder. 2,19% do total aqui em Mato Grosso do Sul, além daqueles que ficam postergando para outra data. Aqui no estado, 110 mil pessoas visitadas não responderam ao questionário por motivos diversos, o que atrasa a coleta de dados. Outro entrave está nos condomínios. Muitos síndicos, administradores e até porteiros estão dificultando o acesso dos recenseadores. O que a gente tenta fazer é mostrar a importância do censo, fazer esse papel de convencimento e aí sim agora, se insistindo em não deixar o recenseador entrar nos condomínios, a gente tem uma ordem de acesso que, se não for cumprida, a gente pode até chegar à questão de solicitar apoio das forças militares, né, da Polícia Militar e da Polícia Federal. E veja a seguir, Banco Central mantém previsão de crescimento no PIB de 2023. E ainda, número de brasileiros endividados caiu em outubro, depois de 3 altas seguidas. O número de brasileiros com dívidas caiu em outubro. O dado foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O endividamento dos brasileiros caiu 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, passando de 79,3% para 79,2%. Esse resultado chega após 3 altas consecutivas divulgadas pela CNC. O resultado desse levantamento mostra que o percentual de endividados está um pouco menor entre todas as classes, tanto entre as famílias de rendas consideradas baixa e média, com até 10 salários mínimos, quanto para as que contemplam renda acima desse valor. Só que mesmo com a baixa geral em outubro, nos últimos 12 meses a proporção de endividados no Brasil cresceu 4,6 pontos percentuais. O Paraná registra o maior endividamento populacional, seguido pelo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Já Goiás é o estado com menor número de pessoas com dívidas. Entre os endividados, a maioria tem parcelas atrasadas no cartão de crédito, pouco mais de 86% do total. Em segundo lugar, aparecem os carnês, com quase 20% da população endividada. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje que a União pagou 725 milhões de reais em dívidas contratadas por estados e municípios.
Só no mês passado, o valor pago foi de mais de 400 milhões destinados aos empréstimos não honrados pelo Estado do Rio de Janeiro. No acumulado total deste ano, foram pagos mais de 7 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais. A previsão do mercado financeiro para o PIB de 2023 subiu pela sexta semana, com alta de 0,7%, conforme o boletim Focus, publicado hoje pelo Banco Central. Já a projeção da inflação para o ano que vem segue estável em 4,94%, também acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Com a aproximação das datas comemorativas de final de ano, os lojistas de shopping centers já começam a sentir um aumento nas vendas de produtos. Sensação que foi comprovada por um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Segundo o estudo da Abracem, as vendas nos shoppings registraram uma alta de 13,5% em setembro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados apontaram que, em relação ao desempenho de setembro de 2019, o aumento nas vendas foi de 8%, sendo a quinta elevação consecutiva para o período. No ano, o setor acumula uma recuperação de 28% sobre igual intervalo de 2021. A associação demonstra ainda que o ticket médio de vendas no shopping ficou em R$ 123,30 em setembro. Para ela, a aceleração das vendas acompanha o cenário de recuo da inflação, abrindo espaço no orçamento familiar para o consumo de bens e contribuindo para a elevação da confiança dos consumidores. Outros fatores que ajudam no aquecimento das vendas nesse período são as datas comemorativas, como a Black Friday e o Natal, que eleva de maneira considerável os gastos da população e, consequentemente, os lucros das lojas localizadas em shopping centers. O Banco Central informou hoje que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em 11 bilhões de reais em outubro, sendo este resultado maior para um mês de outubro desde o início da série histórica da instituição financeira, que começou em 1995. Já no acumulado do ano, os saques superaram os depósitos em pouco mais de 102 bilhões de reais, que também é o maior valor da série histórica para o período. Esses índices coincidem com a alta da inflação impulsionada pelas medidas de redução de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. O valor do imposto sobre propriedades de veículos automotores deve subir em 2023 em todo o país, mesmo sem a elevação das alíquotas. O IPVA é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos de passeio, de motos e caminhões. No ano que vem, o valor do tributo vai ficar mais alto em todo o país, apesar de não ter alteração das alíquotas. Isso porque o imposto é calculado em cima dos preços médios dos veículos, praticados no mercado e registrados pela tabela FIPE. E esses valores dispararam nos últimos 2 anos, com a alta de preços dos veículos novos, puxando os dos usados. A alta de vendas, a falta de peças e o aumento de outros custos estão entre os motivos. No IPVA deste ano, os motoristas de São Paulo puderam dividir o valor em 5 parcelas para a quitação do imposto. No atual exercício, quem pagou o tributo integralmente em janeiro recebeu desconto de 9%, enquanto o pagamento da cota única ou parcelamento a partir de fevereiro rendeu abatimento de 5%. A boa notícia é que no próximo ano muitos veículos vão ter isenção do imposto. Alguns fatores determinam o benefício de isenção do IPVA. O ano em que o veículo foi fabricado é um deles. A isenção do imposto pelo ano da produção do veículo é diferente de acordo com o Estado, podendo variar de 10 a 30 anos. A isenção em veículos com 10 anos ou mais é válida nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima. Já para o estado de Santa Catarina, é considerado isento do imposto os veículos com 30 anos ou mais. O índice de desempenho da indústria ficou acima da média histórica no terceiro trimestre do ano. Os dados são do Panorama da Pequena Indústria, elaborado pela CNI. O estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que o desenvolvimento médio da micro e pequena indústria no Brasil
registrou 49 pontos no terceiro trimestre de 2022, acima da média histórica de 45 pontos. Significa que essas indústrias tiveram mais facilidade para adquirir insumos, produzir, contratar e utilizar a capacidade instalada. O PPI, Panorama da Pequena Indústria, revela que a falta ou alto custo de matéria-prima deixou de ser o principal problema para as indústrias de pequeno porte no setor extrativo e da construção. O estudo demonstra ainda que o índice de situação financeira registrou 43,7 pontos, o melhor resultado desde 2013. Isso está relacionado ao acesso facilitado ao crédito e satisfação com o lucro operacional. Vamos conferir outros detalhes da pesquisa com a analista de políticas da CNI. No terceiro trimestre de 2022, o panorama da pequena indústria mostrou que a falta ou alto custo de matéria-prima deixou de ser o principal problema para os setores da indústria extrativa e de construção para a indústria de pequeno porte. Ou seja, esse problema vinha há cerca de um ano no topo dos principais problemas para todos os setores da pequena indústria, mas nesse trimestre a gente notou que houve essa mudança. Então, para a indústria extrativa, o problema agora fica em segundo lugar, e para a indústria da construção, ele ficou agora em quarto lugar. O índice de confiança do empresário industrial de pequeno porte, o ICEI, tanto esse índice quanto o índice de perspectivas tiveram queda no período analisado, ou seja, na passagem de setembro para outubro, e a gente nota que, embora tenha havido essa queda, o empresário de pequeno porte continua confiante, mas esse otimismo ele está menos disseminado. A expectativa para o próximo trimestre é que ainda haja queda desse problema, né, de falta alto custo de matéria-prima, que continue esse processo de redução de assinalação, porque nós estamos caminhando rumo a uma normalização no fornecimento de insumos, mas esse problema não deixa de ser relevante, ele continua ocupando aí as primeiras posições, mas ele deve sofrer uma redução de assinalações por parte dos empresários de pequeno porte. E a seguir, o número de brasileiros que viviam na extrema pobreza caiu ao menor patamar da série histórica. E veja também, eleições em meio de mandato nos Estados Unidos irão renovar todos os deputados da Câmara e Senado e definir futuro de Biden e Trump. Os norte-americanos irão às urnas amanhã para renovar todos os 435 deputados da Câmara e os 35 senadores do país. As eleições de meio de mandato servirão para consolidar a influência de Joe Biden e Donald Trump sobre o eleitorado americano e o futuro de ambos na vida política nos próximos 2 anos. O pleito de meio de mandato altera os 2 últimos anos do mandato do presidente, já que a configuração do legislativo pode ser alterada e o chefe do executivo ganhar ou perder apoio. Segundo as informações da imprensa local, o Partido Republicano de Donald Trump tem uma boa chance de dominar a Câmara e o Partido Democrata de Biden tem um leve favoritismo para manter uma das maiorias no Senado. Se o Partido Republicano conseguir dominar a Câmara ou o Senado, eles têm força para interromper os projetos de Biden e dos democratas e provavelmente vão fazer inquéritos sobre a gestão do atual presidente. Se os republicanos conseguirem a maioria na Câmara, eles planejam usar o teto da dívida federal como alavanca para exigir que Biden aceite os cortes profundos nos gastos. A expectativa é que o tesouro do país atinja seu limite de empréstimo de mais de 31 trilhões de dólares em 2023. E qualquer impasse prolongado que arrisque um calote na dívida do governo dos Estados Unidos pode perturbar os mercados financeiros. Um Congresso republicano também buscaria tornar permanentes os cortes de impostos individuais de 2017 aprovados por Trump. Essa lei reduziu as alíquotas de impostos sobre as corporações, uma característica permanente que os democratas não conseguiram reverter até o momento, mesmo com o controle do Congresso nos últimos 2 anos. Ainda uma figura dominante do partido e cujos apoios desempenharam um papel crítico na formação do campo republicano, Trump deu a entender que planeja lançar outra corrida presidencial em breve. Além disso, diversos estados vão fazer eleições para governador.
e também escolher representantes locais. Nos Estados Unidos, o voto é distrital, ou seja, em cada distrito há uma eleição para decidir quem será o deputado daquela localidade. Atualmente, a Câmara é dominada pelo Partido Democrata, que tem 222 deputados, contra 212 do Partido Republicano. Já o Senado tem 50 democratas e 50 republicanos. No entanto, como nos Estados Unidos o vice-presidente também é um senador que vota em caso de empate, os democratas controlam o Senado. Se as eleições de amanhã seguirem a tendência das últimas eleições de meio de mandato, Biden perderá a maioria de uma das casas. Assim como aconteceu em 2010 com Barack Obama deixando de ter a maioria na Câmara e em 2018, quando Donald Trump também perdeu o domínio sobre a casa. Em caso de derrota amanhã, o Partido Democrata terá dificuldades para aprovar leis propostas pelo presidente Biden. Durante toda essa segunda-feira, o presidente Biden e seu antecessor Donald Trump realizaram comícios e um esforço final para mobilizar apoiadores. Enquanto Biden, que enfrenta uma queda na sua popularidade, viajou para Maryland, Trump foi para Ohio para fazer campanha ao lado de apoiadores. Até o momento, mais de 40 milhões de americanos já votaram pessoalmente ou pelos correios. Como alguns estados permitem que as cédulas sejam enviadas no dia da eleição, especialistas dizem que pode levar dias ou até mesmo semanas para que os resultados das urnas sejam conhecidos. No mercado financeiro desta segunda-feira, em um dia marcado pela alta volatilidade no exterior, à espera da divulgação dos dados econômicos no Brasil, Estados Unidos, Europa e China, ao longo da semana, o dólar fechou em alta de 2,22%, cotado em R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,38% aos 115.342 pontos. A gestão de Elon Musk à frente do Twitter está sendo alvo de críticas em todo o mundo. Após a série de demissões em massa, agora ele enfrenta outro problema: garantir a liberdade de expressão dos usuários. As demissões provocadas por Musk à frente do comando da rede social podem afetar a capacidade da rede de conter a desinformação e acabar censurando e até mesmo derrubando contas de pessoas que apenas expuseram a sua opinião. Por esse fato, uma associação que engloba mais de 60 grupos da sociedade civil convocou os anunciantes a boicotar a plataforma até que ela se comprometa a ser um lugar seguro e democrático. Membros da coalizão se reuniram com Musk depois que estudos acadêmicos relataram um aumento drástico no discurso de ódio, memes nazistas e insultos raciais desde o momento que ele comprou a empresa. O lançamento da assinatura do Twitter Blue por $8 por mês para usuários que desejam uma conta certificada e outros benefícios parece estar em andamento e foi pauta de muita discussão nos últimos dias. Diversos usuários não acham certo ter que pagar por um serviço que era gratuito até então. Elon Musk disse nesta segunda-feira que quer transformar a rede social na fonte de informação mais fidedigna do mundo e defendeu a cobrança pela verificação dos perfis, pois acredita que a verificação generalizada vai democratizar o jornalismo e fortalecer a voz do povo. Musk sempre afirma ser um absolutista da liberdade de expressão e que não tem planos de bloquear ou derrubar perfis. Embora tenha prometido garantir a liberdade de expressão, diversas contas têm sido supostamente censuradas nos últimos dias no mundo todo. Aqui no Brasil não foi diferente. Pessoas públicas e políticas, como o deputado federal mais votado do país, eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, foram alvo de uma suposta censura por parte da rede social, após o pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como aconteceu com a deputada federal Carla Zambelli e outros congressistas, como o deputado Coronel Tadeu e Major Vitor Hugo. Perfis que estão sendo derrubados por questionarem o sistema eleitoral brasileiro e publicarem mensagens sobre o atual cenário político do país. Publicações essas consideradas falsas pelos moderadores do Twitter, mas que vai contra os princípios estipulados por Musk. Questionado em uma publicação na própria rede social sobre a suposta censura no Brasil, o magnata disse que analisará os casos e tomará providência sobre o assunto em breve. O governo ucraniano assumirá a administração de algumas companhias privadas do país pelos próximos dias, que servirão de apoio ao exército russo enquanto a lei marcial estiver em vigor. Nas últimas horas, a região de Donetsk foi fortemente bombardeada.
Depois que a lei marcial for suspensa, as indústrias deixarão de ser estatais e voltarão novamente para seus donos ou terão seu valor reembolsado. Entre essas empresas estão a maior produtora de reatores do país, uma fabricante de caminhões e uma petrolífera. Diante esse período, elas serão administradas pelo Ministério da Defesa para garantir as necessidades urgentes das Forças Armadas, como fornecer combustível e lubrificantes e reparar equipamentos militares e armas. Agora, essas empresas funcionarão 24 horas por dia, 7 dias por semana. A medida é considerada uma escape para que os ucranianos não dependam tanto do fornecimento de armas ocidentais e do apoio financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia. Nesta segunda-feira, a Ucrânia recebeu novos sistemas ocidentais de defesa antiaérea para neutralizar os bombardeios maciços da Rússia, que têm provocado cortes no abastecimento de água e eletricidade. Para tentar coibir esses ataques, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que os países ocidentais criem um escudo para proteger as infraestruturas críticas sob a mira de Moscou. As autoridades da região de Kiev avisaram que a situação continua tensa e muitas regiões podem ficar sem energia. Pelo risco do desabastecimento elétrico, a administração militar regional pediu que os moradores usem a eletricidade com moderação. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia destruiu cerca de 40% das infraestruturas energéticas do país desde o começo de outubro, principalmente com drones de fabricação iraniana. Nas últimas horas, um bombardeio atingiu e danificou parcialmente o prédio administrativo da Ferrovia Regional em Donetsk. Os bombeiros estiveram no local após o bombardeio, controlando as chamas dentro do prédio e limpando os destroços. Segundo a Rússia, o prédio foi atingido pelas próprias forças ucranianas. Até o momento, não existem informações sobre mortos ou feridos. Começou ontem uma das principais reuniões multilaterais do mundo. A Conferência das Partes sobre o Clima, que está sendo realizada no Egito, deve tratar de temas sobre o controle da emissão de gases poluentes, urgência de implementação de energias verdes e, principalmente, tratar sobre o desmatamento das florestas. Discursando na cúpula, o chefe da ONU, Antônio Guterres, apresentou o Pacto de Solidariedade Climática como, em suas palavras, um acordo no qual todos os países fazem um esforço extra para reduzir as emissões de gases poluentes. Para ele, a contagem é que nesta década haja um esforço ainda maior para diminuir a linha do gráfico de temperatura do globo em 1,5 graus. Para a ONU, esse seria um pacto no qual os países mais ricos e as instituições privadas fornecessem assistência financeira e técnica para ajudar as economias emergentes a acelerar sua própria transição de energia renovável. Guterres apelou às duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China, afirmando que tem uma responsabilidade particular de unir esforços para tornar este novo acordo uma realidade. Ele reiterou que esta é a única esperança de cumprir as metas climáticas. Já no dia de hoje, quem se manifestou foi o presidente francês Emmanuel Macron. O mandatário disse que deseja pressionar os países ricos não europeus para que paguem sua parte para ajudar os países pobres na luta contra as mudanças climáticas. Para Macron, a França e a Europa estão no caminho correto para a redução de emissões, mas os grandes países emergentes têm de abandonar rapidamente o carvão como fonte de energia. A COP27 deve durar cerca de 2 semanas e tem um peso fundamental para a ação climática global frente às mudanças climáticas. Por isso, cerca de 90 chefes de Estado estarão presentes na reunião durante esse período. A extrema pobreza do Brasil caiu para o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Dados do Banco Mundial revelaram que em 2018 eram 11 milhões e 300 mil pessoas e em 2020, 4 milhões e 100 mil.
O resultado veio com o auxílio emergencial e o desafio é manter benefícios sociais sem prejudicar as contas públicas. O resultado mostra que 7.200.000 pessoas saíram da extrema pobreza. O Banco Mundial considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. O resultado veio com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. Isso demonstra que o programa de transferência de renda é a forma mais eficaz de reduzir a extrema pobreza no Brasil. Para especialistas, pouco importa se vai continuar com o nome de Auxílio Brasil ou Bolsa Família. O dinheiro entregue diretamente ao beneficiário é usado pela população na melhoria de qualidade de vida e é um gasto público de qualidade. Os alimentos ultraprocessados, aqueles que passam por um maior processamento industrial e que possuem alta adição de açúcares e gorduras, são associados a 57 mil mortes em um ano no Brasil. Uma pesquisa inédita no mundo revelou que 20,8% dos óbitos por doenças evitáveis e não transmissíveis são atribuídas a comidas ricas em ingredientes que fazem mal à saúde, como o açúcar, as gorduras, o sódio, além de conservantes. Esses alimentos, que incluem macarrão instantâneo, refrigerantes, biscoitos, pães industrializados, chocolates, sorvetes, bebidas lácteas, entre outros produtos, possuem uma série de aditivos químicos que influenciam no desenvolvimento de doenças. O estudo foi realizado por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP. Os brasileiros atribuíram ao consumo de alimentos ultraprocessados pelo menos 57 mil mortes no país em 2019. O artigo, publicado em uma revista científica, mostrou que as mortes por doenças não transmissíveis evitáveis podem ser causados por doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, além de outras doenças. Os pesquisadores verificaram que comer mal mata mais que a violência no país. Para se ter ideia, o número de mortes violentas em 2021 por homicídios e latrocínios, por exemplo, só no Brasil foi de 47.500. O consumo de ultraprocessados, as refeições vendidas como práticas nos supermercados, cresceu 20% nos últimos 10 anos no país, representando entre 13% e 21% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. E mais de 190 crianças morreram por insuficiência renal aguda, atribuída a substâncias nocivas encontradas em xaropes medicinais na Indonésia. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 320 ocorrências foram registradas em todo o país. Os afetados são, na maioria, crianças menores de 5 anos. Os testes realizados mostram que os xaropes envolvidos continham quantidades excessivas de etileno-glicol e dietileno-glicol, 2 componentes usados em produtos industriais como anticongelantes. As autoridades de saúde indonésias já haviam anunciado em outubro a suspensão de todas as vendas e prescrições de xaropes medicinais que pudessem causar o aumento dos casos de insuficiência renal aguda. Xaropes para tosse feitos na Índia também estiveram recentemente envolvidos na morte de quase 70 crianças na Gâmbia por insuficiência renal aguda. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta em outubro e recomendou a retirada de 4 xaropes para tosse e resfriado produzidos pelo laboratório indiano Maiden Pharmaceuticals, que podem estar relacionados às mortes. E a seguir, Marinha Japonesa fez revisão da sua frota naval internacional após a Coreia do Norte disparar mísseis balísticos. E depois de muita expectativa, Tite anuncia a lista final de jogadores para a Copa do Mundo. E alguns nomes surpreendem. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, participou de uma sessão solene para receber o título de cidadão honorário brasileiro. O inglês, heptacampeão mundial, está no país para a disputa do Grande Prêmio de Interlagos, que acontece no próximo domingo, dia 13. O projeto que concedeu a honraria a Hamilton foi aprovado em junho deste ano pela Câmara dos Deputados.
Na justificativa para a concessão do título, o autor do projeto, o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará, citou a relação próxima que o piloto mantém com o Brasil, além de uma homenagem feita por Hamilton a Ayrton Senna no Grande Prêmio de São Paulo do ano passado. Por se tratar de uma resolução, o texto não precisou ser votado no Senado e foi promulgado durante a sessão. Na solenidade desta segunda, Hamilton voltou a homenagear Senna e o chamou de herói. Para finalizar o seu discurso, Hamilton disse que agora pode dizer finalmente que se sente como um de nós. E finalizou dizendo que sempre amou o Brasil e que agora ama ainda mais. O técnico Tite anunciou a lista final de jogadores para a Copa do Mundo no Catar. Entre os convocados, algumas surpresas, como o veterano lateral Daniel Alves e o jovem atacante Gabriel Martinelli. Depois de muita expectativa da imprensa e da torcida brasileira, o treinador da seleção divulgou os 26 nomes que vão representar o país no Mundial do Catar. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas; Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea; Éder Militão, Real Madrid; Bremer, Juventus. Meio-campistas: Casemiro, United; Fabinho, Liverpool; Fred, United; e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Neymar, PSG; Gabriel Martinelli, Arsenal; Rafinha, Barcelona; Antony, United; Vinícius Júnior, Real Madrid; Rodrigo, Real Madrid; Richarlison, Tottenham; Gabriel Jesus, Arsenal; Pedro, Flamengo. Tite justificou a convocação de Daniel Alves, que estava fora das últimas convocações do Brasil, não vinha jogando em seu clube mexicano Pumas e foi manter a forma física no Barcelona B. Teve uma definição ontem, sim, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental. Falando em Copa do Mundo, faltam apenas 13 dias para o Mundial. No Boletim Esquenta Catar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala do papel do rádio e das redes sociais nas transmissões ao vivo do torneio ao longo da história. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar um pouco da história da transmissão dos mundiais. Você sabia que a Copa de 1938, realizada na Itália, foi o primeiro com transmissões ao vivo pelo rádio aqui no Brasil? Assim, o torcedor brasileiro acompanhou cada passo da seleção. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e estádios de futebol para escutarem os passes e gols, que eram amplificados por alto-falantes. Até então, no Brasil, apenas os jornais impressos faziam as coberturas dos mundiais. Por outro lado, em 2010, as redes sociais mudaram o olhar sobre o jogo de futebol, abrindo portas para interatividade em tempo real. Na Copa da África do Sul, por meio da tela de um celular, tablet ou computador, o torcedor passou a se manifestar a cada lance, criticar ou elogiar árbitros, treinadores e jogadores, além de se comunicar com outros torcedores de todo o mundo. É isso aí, faltam 13 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Paixão, campos improvisados, boa alimentação e um toque especial. Este é o combo que faz da cidade agroexportadora de Rosário um viveiro de estrelas do futebol e uma escola de treinadores argentinos. Rosário, um berço de craques argentinos. Lionel Messi, Ângel Di Maria, Giovanni Lo Celso e o goleiro Franco Armani, todos convocados para a Copa do Mundo do Catar, nasceram nesta cidade localizada a 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Até Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, vem de Purrato, cidade vizinha de Rosário.
Rosário e seus arredores, ou bem a província... Rosário e seus arredores, ou a província de Santa Fé, vamos falar da província de Santa Fé, tem algum dom. É encantada com a varinha mágica, porque obviamente é uma fonte sem fim de jogadores e técnicos. Nicolás Gagliari abordou o fenômeno em seu livro Rosário, Berço dos Craques. Na obra, ele lista cerca de 50 nomes de jogadores famosos nascidos na região, como Javier Mascherano, Maximiliano Rodrigues, Jorge Valdano e Gabriel Batistuta. Nesta zona da Pampa Gringa, algo que decía Gerardo Martino, que foi técnico da seleção, técnico do News Old Boys e hoje está no México, dizia que nessa área do Pampa Gringo, os meninos nascem com um físico muito bom. Isso é algo que merece ser destacado porque o talento se aperfeiçoa. O jogador nasce com alguma condição e então o talento é aperfeiçoado pelos treinadores. Luego el talento es perfeccionado por los formadores. Alguns atribuem essa proliferação de talentos à boa alimentação na cidade agroexportadora. Essa zona tem boa alimentação. A região tem uma alimentação muito boa e normalmente a maioria tem boas famílias. Ou seja, são duas coisas muito importantes para o desenvolvimento em um ambiente que ajuda a crescer. A abundância de campos improvisados também tem sido uma das bases para muitos jogadores. Outros se desenvolveram em escolinhas de futebol infantil, como a do News Old Boys, que ninguém menos que Lionel Messi frequentou quando criança e hoje atrai centenas de pequenos que sonham em seguir os passos do ídolo. Não sei se é tão fácil, mas sirve muitíssimo. Não é fácil se tornar um Messi, mas ele é muito útil. Primeiro porque a instituição se orgulha que o melhor jogador do mundo seja torcedor e tenha jogado pelo News. É um grande motivo de orgulho. Com o Messi tendo jogado aqui, muitos meninos vêm e temos um grande número de alunos. Simplesmente por isso. Funciona porque hoje Messi continua falando bem do lugar de onde veio. Sirve porque hoje em dia Messi sigue falando bem do lugar de onde saiu. A cidade paralisa quando acontece o clássico entre os rivais News Old Boys e Rosário Central. Mas além da paixão que divide Rosário, a cidade certamente vai se unir para apoiar a Albiceleste e seus ídolos no Catar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.